Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Graças a Deus, mais uma vez, nós temos a honra e o privilégio de nos reunirmos para louvarmos a Deus, para engrandecermos o nome desse Deus tão maravilhoso que é o Senhor. Ele que realmente diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. Então, a nós abrindo o coração, quando nós abrimos o coração para Jesus, Ele entra, Ele diz que faz morada. Olha que maravilha, né, pessoal? Nós temos um Deus tão grande que Ele é criador de todas as coisas e Ele diz que faz morada em nós, né? Esse Deus realmente é maravilhoso. Eu quero dar uma palavra hoje, tanto para você que está aqui, como as pessoas que estão nos assistindo no IGD, no livro de Atos capítulo 5. Abre lá, livro de Atos capítulo 5, uma passagem maravilhosa que vai falar muito ao nosso coração. É Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Por que o livro chama Atos dos Apóstolos? Porque foram os atos, as atitudes dos apóstolos depois que Jesus subiu aos céus. E eles continuaram a fazer a obra. E o livro de Atos, ele é escrito até nos dias de hoje. Tudo que é feito para a obra de Deus entra para o livro de Atos dos Apóstolos. Isso é muito importante. Você que está falando de Jesus para alguém, tem alguém que falou de Jesus para alguém essa semana? Quem falou de Jesus para alguém essa semana? Quem deu um testemunho essa semana para alguém? Você entrou para o livro de Atos. O livro de Atos continua sendo escrito para a glória de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Irmãos, esse pessoal aqui do versículo 13 são aqueles que nós chamamos de simpatizantes. É aquela pessoa que ela gosta. Você pode ver aqui, no versículo 13, quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Quer dizer, então é aquela pessoa que ela diz assim: olha, eu gosto. Se um dia eu tivesse que escolher, eu ia ser evangélico. Se um dia eu tivesse que ir, eu iria para a igreja, um dia eu vou. Às vezes essas pessoas, por elas gostarem da gente, elas acham que elas estão salvas. Mas não é só por simpatizar-se com o Evangelho que uma pessoa é salva. Não é por dizer assim, se fosse para escolher, eu escolheria. Não. A pessoa é salva quando ela recebe Jesus, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, com o coração ela crê, e com a boca ela confessa. Quer dizer, então todos os lugares que ela passa a ir, ela começa a confessar Jesus, o seu Salvador e o seu Senhor. Aquela pessoa que é só simpatizante, ela não testemunha nos lugares que ela vai. Ela é uma pessoa que até ela gosta, ela assiste o programa, ela lê a Bíblia, ela até gosta até de ouvir as histórias de Jesus, mas ela ainda não assumiu Jesus mesmo publicamente. É aquele amigo, aquela amiga que nem sonha que a pessoa é de Jesus. Às vezes até os familiares, né? A pessoa olha, um dia vai se converter e a pessoa fala: mas o fulano já é convertido. Você fala: mas ele é convertido? Ele nunca me falou nada. Eu até lembro de um amigo que, quando eu me converti, eu fiquei tão feliz, eu fui falar para ele. Aí eu cheguei numa alegria tremenda, eu falei: puxa vida, eu vou lá contar para ele que eu me converti.
Aí eu cheguei lá, falei para ele, e ele falou assim: puxa vida, que maravilha, agora você encontrou o caminho, que é Jesus. E eu falei: puxa vida, você acha que Jesus também é o caminho? Ele falou: não, claro, eu sou convertido há muitos anos. Aí eu falei: mas você é convertido? Ele falou: eu sou, você não sabia? Eu falei: eu não, você nunca me falou? Ele falou: eu não falava porque você tem a sua religião, então eu não falava. Ele via que eu tinha aquelas coisas espiritualistas, espíritas e tudo mais, e ele não falava para mim de Jesus. Ele achava que se ele falasse, eu não ia querer. Não, pessoal, Jesus não é uma religião. Quando você fala de Jesus, você não está afrontando nenhuma religião. Você está falando de um caminho, de uma verdade, de uma vida que é única. Você não está afrontando. Às vezes a pessoa fica até chateada que nós falamos de Jesus para ela, mas a gente não está afrontando a religião de ninguém. Eu acho que nós estaríamos afrontando a religião de alguém se nós falássemos de religião. Quer dizer, eu falasse: olha, eu tenho uma religião para te dar. Aí você estaria afrontando a pessoa. Mas quando você prega o evangelho, você não fala de religião nenhuma. Você fala de Jesus. Quer dizer, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você dá um acesso a Deus para a pessoa. Se um dia alguém pregou o evangelho para você, você vai ser grato a essa pessoa a vida toda, porque ela te deu o caminho, a verdade e a vida. Por causa disso, hoje você tem um lar diferente, uma vida diferente, hoje você é uma pessoa diferente, quer dizer, porque Jesus entrou no seu coração. Quer dizer, então, da mesma maneira, eu estou explicando hoje, que existiam simpatizantes antes, existe hoje também. Só que você tem que avisar aquele simpatizante que não é só por gostar da igreja. A pessoa fala: para mim a igreja é uma terapia, eu me sinto bem, eu ouço palavras bonitas. Não, mas só isso não adianta. A pessoa tem que dar aquele passo a mais para poder viver com Jesus, para poder aceitar Jesus mesmo como seu único suficiente Salvador, procurar aí a pessoa responsável, como aqui na nossa igreja aqui em Limeira, o reverendo Edson. A pessoa procura o reverendo Edson, fala: reverendo Edson, eu quero me batizar, eu quero entregar a minha vida a Deus. Aí o reverendo Edson tem um curso que ele dá aqui em Limeira para a pessoa aprende direitinho, aí ela entrega a vida, porque tem muita gente que ama Jesus, que ama Deus, gosta de estar no meio do povo de Deus, mas ainda não entregou a vida para Jesus totalmente, ainda não sepultou a velha criatura. A velha criatura ainda está aí. Quer dizer, se você não mata, não enterra a velha criatura, uma hora ela pode voltar. E quando a velha criatura volta, só faz estrago, né, pessoal? Depois que a pessoa ela se desvia, ela volta para Jesus, ela tem que ficar corrigindo todas aquelas borradas que ela fez quando ela deixou Jesus, né, pessoal? Quer dizer, a pessoa fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não devia ter deixado Jesus. Aí ela volta, e nós vamos estar vendo hoje o que Deus é capaz de fazer quando uma pessoa volta firme. Olha o versículo 15, ó. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Irmão, você vê aí, em Atos 5,15, que até a sombra do Pedro curava. Isso é uma boa notícia para aquela pessoa que achava que não tinha mais jeito, né? Porque esse Pedro que a sombra dele curava, ele negou Jesus 3 vezes, né? Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E às vezes pode ter alguém aqui, ou me assistindo, que tenha negado Jesus. E a pessoa está achando que não tem mais perdão, que não tem mais jeito, que agora não dá mais, que não tem mais condições. Pessoal, o Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes.
Mas depois houve o que no Pedro? Um arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende, Deus não é igual ao homem, né? O homem às vezes diz que perdoa, mas ele fica olhando para a pessoa e ele lembra do pecado da pessoa. Deus não é assim. Deus, ele pega o pecado e lança no mar do esquecimento. E quando Jesus voltou, foi uma coisa tão linda, que ele estava a caminho de Emaús com os discípulos, e ele chegou lá, quando ele partiu o pão, os discípulos viram que era ele. E ele perguntou para o Pedro: Pedro, tu me amas? O Pedro falou: eu amo. Ele perguntou, na terceira vez que ele perguntou, o Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus fez o quê? Aquele que tinha negado a ele, se arrependeu. Ele deu a função dele para o Pedro. Então, apacenta as minhas ovelhas. Que coisa bonita, pessoal. Isso é uma boa notícia para a pessoa que estava afastada, que está voltando, a pessoa que às vezes até achava que Deus não a queria mais, que Jesus não a perdoava mais. Além dele perdoar o Pedro, ele disse: apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, deu uma função que era dele para o Pedro. E aqui nessa passagem de Atos, até a sombra do Pedro curava. Então cuidado quando você falar para alguém que não tem mais jeito, que não adianta, que a pessoa errou. Quer dizer, você está pegando um caminho que não é o de Deus. Quer dizer, quando uma pessoa se arrepende, olha o que Deus é capaz de fazer. A sombra dele, a sombra do Pedro chegava a curar. Isso é muito bonito. Quer dizer, mas a sombra desse homem aí não vai curar ninguém, porque ele negou Jesus. Não, ele negou, mas ele se arrependeu, chorou amargamente, e Jesus pôde usá-lo de uma maneira maravilhosa. Nós vamos ver mais coisas aqui, ó. Olha o versículo 17, tem muita coisa boa para a gente ver hoje, ó. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha a inveja aí, ó. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Você vê que o anjo, ele abriu a porta da prisão. E quando ele abriu, ele tirou os discípulos que estavam presos e falou para eles, quem estava preso foi liberto. Olha o que ele está dizendo, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. O que eu quero dizer para você com isso? A pessoa que não testemunha, irmãos, ela não teve um verdadeiro encontro com Jesus. É aquele amigo que encontra com ela, está conversando com ela, fala de um problema, ela fala, vai melhorar, vai melhorar. Parece até que é uma preguiça espiritual na hora que a pessoa tem, que ela devia falar, não, peraí, eu tenho uma coisa boa para falar para você. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu tenho uma coisa, eu lembro quando eu estava me convertendo, que às vezes eu não entendi. Eu trabalhava com café, eu tinha que pegar as garrafas, fazer as cobranças, e tinha dia que a gente tinha que fazer cobrança para pagar as contas na segunda-feira, e às vezes eu vi o meu irmão lá sentado com as pessoas, e eu pegava, olhava, falava assim, e aí, mano, vamos lá, vamos. Ele falava, espera aí que eu estou aqui conversando com esse casal, eu estou conversando com esse homem, eu estou conversando com essa mulher. Quer dizer, ele parava para poder pregar para eles, para poder dar a palavra. Eu não sabia ainda isso aí, eu estava acabando de me converter, então para mim eu não tinha tempo para poder parar, só que hoje que eu entendo, que através daquela palavra que ele foi dando, muitas pessoas hoje estão convertidas, através da semente que você planta,
Tem gente que parece que está sempre apressado e fugindo dos problemas, né, pessoal? Eu nem fui conversar com aquele moço lá, porque olha, é só problema, viu? Eu conversei com ele, a vida dele parece uma delegacia, só ocorrência, né? A pessoa fala, eu saio fora dessas pessoas. Vai saindo fora mesmo, que um dia você vai responder para Deus, porque quando ele soltou os discípulos, ele falou, ele soltou os discípulos da prisão, e ele disse aqui, versículo 20, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Quer dizer, Jesus deu para você a liberdade, Jesus deu para você a vida, Jesus deu para mim a vida. Agora a gente tem que falar dessa vida para as pessoas. Para quem você falou dessa vida essa semana? Aquela pessoa que chegou perto de você, que estava servindo o pão para você ali, que estava servindo a carne, que estava lá, você parou, olhou e você deu a vida para essa pessoa, você falou dessa vida, porque ele tirou você da prisão. O anjo me tirou da prisão e tirou você da prisão. Quer dizer, tem gente que saiu da prisão, agora está feliz, curtindo a liberdade, mas não está entendendo que agora é hora de libertar as pessoas. Quer dizer, a mesma libertação que Jesus deu para você, as pessoas também têm que ter essa libertação. E Deus vai usar você. Você vê que aqui o anjo falou para eles, olha o versículo 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Quer dizer, eles obedeceram, né? Falaram, já que Jesus me libertou, eu vou ajudar agora a libertar as pessoas. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Olha aí, quer dizer, aqueles que estavam presos, sabe aqueles que estavam presos? Sei. Eles não estão mais presos, então continuam ensinando lá. Pessoal, quem tem a vida, não consegue parar de falar dela. É a vida. Quer dizer, eles foram e já estavam ensinando de novo. Estão no templo e ensinam ao povo. Quer dizer, aí eles não entenderam, porque quando eles chegaram na prisão, estava tudo fechado. Os soldados estavam lá. Mas o anjo conseguiu libertá-los sem que ninguém visse. Esse é um Deus de milagres, pessoal. Nós estamos servindo um Deus de milagres. Um Deus que opera. Se alguém tiver um câncer, se alguém tiver uma luta contra a AIDS, um problema, uma alergia, uma batalha grande que essa pessoa possa estar atravessando, Jesus está operando. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de maravilha. Não podemos esquecer disso, que Ele é um Deus de milagres. Pessoa que diz, puxa, eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto ser pai. Deus continua sendo um Deus de milagres, para poder abrir madres, como Ele sempre abriu. E aqui Ele soltou os discípulos, e eles estavam ensinando. Aí foram lá e falaram para eles, estão ensinando o povo. Olha o versículo 26. Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e ao sumo sacerdote interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente, que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha aí, eles estavam ensinando sobre o sangue que foi derramado. Pessoal, nós temos que aprender da palavra. Você viu que eles não queriam que eles ensinassem, porque uma pessoa aprende a palavra,
ela é liberta. Mas olha que tem coisa boa aqui, ó. Olha o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, aquela autoridade. A autoridade tem que ser respeitada e obedecida, mas desde que não fira a palavra de Deus. Quer dizer, aí a pessoa foi na igreja, chegou lá e disse que a mulher sabe edificar, a tola destrói, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí o marido escutou, falou: então ela tem que ser submissa a mim. O pastor falou isso. Aí ele passou no local, pegou uns filmes imorais e levou para casa. E chegou na hora, ele colocou os filmes imorais ali e chamou a esposa para assistir. E a esposa falou assim: não, eu não vou ver isso daí. Eu não vou me contaminar com isso aí. Não, mas espera aí, você não ouviu a palavra? O pastor falou que você tem que ser submissa a mim. Eu estou mandando você sentar aí e você assistir, né, o filme que eu vou assistir. Pessoal, a palavra ensina a ser submissa no Senhor. Fora do Senhor, não. Se um dia nós tivermos um governo que nos proíba dar a palavra de Deus, nós não vamos nos submeter a esse governo. Mas como é que vai fazer? Deve ter um tipo de prisão, não sei o que vai acontecer, mas nós não vamos nos submeter. Quer dizer, aquilo que fere a palavra, não. Mas as autoridades, elas disseram que um dia você vai ter que fazer um casamento de um homem com um homem. As autoridades podem até um dia dizer isso, mas eu não vou fazer. Mas como? Você tem que fazer, você tem que obedecer. É uma autoridade. Não, eu tenho que obedecer num Senhor. Fora do Senhor, não. Então como é que vai fazer? Eu não sei qual que é a pena, qual que é a punição. É multa, é prisão, o que que é? Deve ter alguma coisa para poder punir. Mas nós temos que ser submissos no Senhor. Fora do Senhor, não. Ele falou para mim na hora, falou para eu mentir, falou para eu poder fazer isso, ela falou para eu fazer aquilo. Sabe como é que é? Não. O apóstolo Pedro, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, então nós temos que obedecer a Deus. Se aquilo for ferir a palavra agora, a maneira de desobedecer, entre aspas, né, dizendo, um dia Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha. Aí o rei mandou chamar lá. Aí falou para eles, vocês vão ter que entrar na fornalha. Eles não chegaram e falaram assim: olha, eu não vou entrar porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Eles agiram com respeito. Então a gente tem que agir com respeito, não é ficar falando dos outros, não. Eles falaram assim: meu rei, fique o Senhor sabendo que nós temos um Deus e nós não vamos nos submeter a isso, porque nós não podemos usar isso para agredir as autoridades. Porque tem cristão que gosta de agredir a autoridade. Você não tem que agredir a autoridade. Você tem que orar pela autoridade. Mas a autoridade está mandando eu fazer algo que não é de Deus. Então você, através da palavra de Deus, você vai ter um respeito pela autoridade. Quer dizer, não vai estar obedecendo, porque o Pedro falou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, então se vier alguma lei que proíba você de servir a Deus ou aí cabe a gente o quanto a gente ama Jesus ou não. Eu sei que muitos vão ficar firmes, como também sei que muitos vão falar: também será que vale a pena? Né? Será que isso vai valer a pena? Vamos ver mais aqui, ó. Olha o versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste surpreendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Olha a raiva que eles ficaram do Evangelho. Isso já era antigo, hein? Isso não é algo de hoje, não, que está acontecendo, não. Esse ódio já é antigo.
Versículo 34. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Pessoal, esse homem era um homem que tinha muito conhecimento, o Gamaliel. Até o apóstolo Paulo chegou a estudar na escola do Gamaliel. Ele mandou levar os apóstolos para fora. E ele queria falar algo lá entre eles. E olha o que ele falou. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Quer dizer, cuidado. Cuidado que vocês vão fazer com esses homens aí. Quer dizer, isso aqui é para quem está falando mal de liderança da igreja, de qualquer igreja, pessoal. Que às vezes a pessoa não fala mal da igreja dela, mas fala dos outros. Quer dizer, ele disse aqui, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer esses homens. Versículo 36. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois disso levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, levou muito tempo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra é de homens, se desfará. Olha que palavra sábia. Você não tem que ficar julgando ninguém. Se é obra de homem, vai se desfazer, fica tranquilo. Fica julgando ninguém não. Olha o que ele disse, se essa obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha aí. Quer dizer, toda pessoa que tenta desfazer uma obra, se essa obra é de Deus, ela está combatendo contra Deus, pessoal. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Aquele irmão lá está fazendo aquilo, aquela irmã está fazendo isso, faz igual o Gamaliel. Fala, se é de Deus vai permanecer, eu não quero saber disso daí. Eu sou muito pequeno para julgar isso aí, eu não quero entrar em julgamento. Agora tem gente que se sente aí o doutor da lei, né? Não, porque eu posso dizer com propriedade, porque é isso, porque é aquilo. Pessoal, eu me lembro do Kenneth Hagin, que eu li um livro, que ele amava muito uma pessoa que fazia obra. Aí, um dia ele estava passando de carro, e ele viu aquele homem de Deus entrar num lugar, mas horrível. Um lugar horrível, um lugar que o homem de Deus nunca deveria entrar. E ele viu aquele homem, aí a hora que ele viu aquele homem de Deus entrar lá, ele chegou em casa e ele chorou, ele falou, meu Deus, eu não acredito. Um homem que eu acreditava tanto, entrando numa quebrada daquela lá, meu Deus do céu, como é que pode isso? E começou a chorar, começou a orar. Aí Deus falou ao coração dele, Hagin, você viu ele entrar naquele lugar? Ele falou, eu vi. Ele falou, você viu ele sair? Ele falou, não, eu não vi ele sair. Ele falou, quando ele chegou na metade do corredor, ele falou, Jesus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Me perdoa, e voltou. Ele não entrou lá. Ele não entrou. Ele falou, no seu coração, ele pecou. Mas comigo ele está bem, porque ele se arrependeu e voltou. E você continua julgando esse homem. Ele falou, no meu coração, ele está bem, você não está. Falou, pô, pessoal, tem muita gente que viu alguém fazendo coisa errada e está divulgando. Só que aquela pessoa já se arrependeu. Ela está lutando contra Deus, irmão. Por isso que às vezes a família não é salva. Por isso que é para fechar um negócio, não fecha. É um dinheiro que é para vir, não vem. Porque ela, na realidade, você vê que esse conselho foi de um homem sábio.
Ele disse: olha, se isso aí não é de Deus, libera esses homens, não mexe com esses homens não. Se isso aí não é de Deus, vai desfazer. Agora, se é de Deus, não lute contra, para você não se pegar aí lutando contra Deus. Quer dizer, porque ele fala aqui, mas se é, versículo 39, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, se tem lá longe, que ninguém nem sabe o nome, tem alguém fazendo a obra, esse pessoal aí não está com nada, não fala isso aí não, meu irmão, não fala isso aí não. Porque se eles estiverem seguindo, às vezes um trabalho pequeno, um trabalho grande, não importa. Esse daí é a fulana, esse aí é o ciclano. Meu irmão, ele diz aqui, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Quer dizer, tem gente que está combatendo contra Deus. Quer dizer, e aí olha o que aconteceu, versículo 40. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, bateram nos apóstolos, mandaram que não falasse no nome de Jesus e o deixasse ir. Será que eles obedeceram? Claro que não. Olha o versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você vê, é diferente, né, pessoal? Hoje, uma pessoa às vezes perde algo porque ela falou de Jesus e ela fica triste às vezes, né? Fala, fui lá, falei de Jesus, olha aí, foi mandado embora, ou fulano ia comprar de mim, não comprou, ou, você vê até o namorado falou, se você continuar indo na igreja, eu estou fora, é o marido, a esposa, e a pessoa fica triste, está vendo? Fui falar a verdade, olha o que eu ganhei. Os discípulos apanharam, e eles saíram regozijando-se, porque foi pelo Senhor, pessoal. Feliz a pessoa que passar por alguma afronta por causa de Jesus, pessoal, por causa de Deus, alguma perda que a pessoa tenha, porque ela ficou firme na fé, ela tem que se alegrar. Porque depois que a pessoa descobriu que eu sou evangélico, depois que eu estou sentindo uma diferença, as pessoas parecem que estão fazendo pouco caso de mim, não me chamaram para uma festa, não me chamaram, dê glória a Deus por isso. Você fala, Jesus, é porque eu tomei a minha decisão, retiraram-se, pois, versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E tem gente que fica triste, agora eu estou sozinho aqui, meus amigos me abandonaram, o que adiantou eu querer ficar firme? Eu quis levar um namoro santo, agora estou aqui sozinho, porque a moça falou para mim, você nem parece homem, eu quis levar um namoro santo, agora ele me largou, ficou com a vizinha, porque ele falou que eu não prestava para ser mulher dele, e eu estou triste agora, porque a pessoa tinha que se alegrar, irmão. Ela tinha que se alegrar, falou, Jesus, eu estou padecendo isso, porque eu fiz a minha escolha, eu estou, a pessoa que dá a Deus o que é de Deus, agora eu estava fazendo minhas contas aqui, e agora, eu acho que se eu tivesse aquele dízimo lá agora, eu acho que ia me ajudar, mas você ficou com 90%, você deu 10, ficou com 90%, se sumiu foi os 90, não foi os 10 você deu para Deus, os 10 você entregou para Jesus. A pessoa, ao invés de dizer, Jesus, glória a Deus, eu dei ao Senhor o que é do Senhor, estão me afrontando, estão me zombando, estão me chamando de tonto, de tolo, de anta, eu não estou nem aí, porque eu estou servindo ao Senhor com alegria. Quer dizer, eu fui chamado de bobo no meio de todas as pessoas, mas só que graças a Deus, eu fui fiel ao meu Deus, eu fui fiel ao meu Senhor. Agora, o que você vê algumas pessoas? Falei lá que era de Deus, agora minhas amigas ficam rindo.
Agora os meus amigos ficam debochando. Um que comprava comigo já não compra mais. A outra que já fazia negócio comigo agora não quer fazer mais porque descobriu que eu sou evangélico. Quer dizer, são pessoas, pessoal, que não estão nesse mesmo espírito. Olha o versículo 41, ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, padecer. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Amém, pessoal? Olha que coisa linda. Vamos fechar com chave de ouro em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Tem gente que anda triste, né? Porque perdeu uma pessoa. Ah, ele me largou porque falou era Deus ou era ele. Esse aí que fez isso aí, você não perdeu nada não, você ganhou, né? Você ganhou, ficou livre de uma tranqueira aí. Mateus, tem gente que fica livre de tranqueira e chora. Não, pessoal, quando fica livre de tranqueira, glorifica a Deus. Tranqueira só dá trabalho. O pessoal, não, você vai ficar com Jesus, então eu vou embora. Ah, que bom que foi embora. Agora eu vou ter tempo para louvar o meu Deus, adorar o meu Senhor, né? Coisa linda. O cidadão ficou triste porque perdeu o emprego. Ah, mas você está triste, irmão? Quanto você ganhava? Fez as contas, ele pagava para trabalhar. E ficou triste porque perdeu o emprego. Fala, Deus te deu, foi um livramento. Você arrumar alguma coisa agora, você abrir um negócio próprio, ou arrumar outra oportunidade maior, ou melhor, em nome de Jesus. A pessoa, às vezes, fica triste, pessoal. Ela tem que entender que se ela se alegrar, Deus vai honrá-la. Deus vai honrá-la. Ah, fizeram uma festa lá, não me chamaram. Você já parou para pensar que às vezes o ímpio, ele faz um churrasco e não chama o crente. Ah, eu não chamei você porque você não bebe. Eu fico olhando para você, me irrita ver uma pessoa que não bebe. Aí fizeram o churrasco ali. Aí ficaram lá fazendo lá o churrasco. Lá colocaram 10 quilos de linguiça lá para encher a barriga do povo, para depois colocar a carne, né? Quer dizer, churrasco de pobre, né? Ficaram lá. Aí você passa no açougue, você compra 5 quilos de carne que Jesus dá dinheiro para você. Amém, pessoal? Né? Quer dizer, você fala, Jesus, agora eu passo no açougue, eu compro carne. Se eu quiser comer carne aqui o dia todo, a noite toda, eu como. Não preciso do ímpio para me dar carne. E tem gente que sente falta. Oh, não me convidaram. Poxa vida, tá vendo? Eu fui para a igreja, meus amigos estão me abandonando, as minhas... Não, você tem que se alegrar. Fala, Jesus, glória a Deus que agora eu tenho o Senhor. Glória a Deus. O Senhor, se o meu caminho continuasse com o ímpio, eu ia quebrar a cara lá na frente. O Senhor me libertou, o Senhor me livrou, o Senhor me deu uma outra vida para a glória do Senhor. Olha Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a palavra, né, pessoal? Tem gente que acha que é sobre o Pedro. Você acha que Deus ia estabelecer uma igreja em cima de um homem, pessoal? Em cima de uma denominação? Esqueça isso. Foi em cima da palavra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é de Deus, meu irmão, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Fica sossegado. Pode levantar, pode falar, pode querer dar pedrada. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque nós temos um Deus que é vivo e é poderoso. Isso serve também para quem abriu um negócio. Você abriu uma porta. As portas do inferno não vão prevalecer contra aquela porta, porque você está lá dentro, você é a igreja, é ou não é? Você é a igreja. Se diz aqui, a porta do inferno não vai prevalecer não, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja, e o meu Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, hoje nós vimos que Deus, Ele usa uma pessoa. A pessoa pode ter negado, mas depois ela se arrepende. Nós vimos isso. Quer dizer, nós vimos hoje, pessoal, que um homem sábio, ele disse, olha, não vamos falar nada. Se não é de Deus, isso vai desfazer. Isso serve até para namoro, irmãos. Não se meta no namoro de ninguém. Tem gente que precisa ver que aquela pessoa não vale nada.
Alguns, coitados, vê depois, né? Depois que já foi, né? Mas pelo menos vê, né? Você fica falando, você atrapalha. Fala, Jesus, se isso aí não é de Deus, vai acabar. Só fala isso. Você vai ver um dia, a pessoa chega em casa e fala, você não acredita que ele fez comigo. Você fala, tá bom, vamos estar orando a Deus. Você não acredita que ela fez comigo. Bom, agora você fica falando, não, coloca isso aí diante de Deus. Se isso não é de Deus, não vai prosperar. Não vai. Confia em Deus. Agora, se você tentar intervir, você pode atrapalhar. Você vê, o Gamaliel falou isso. Se é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, vai cair por terra. Creia nisso. Creia nisso. Tudo que você for fazer na vida, fala, Jesus, se é do Senhor, você já teve umas ideias brilhantes, que parece que vai durar a vida toda? Passa uns 3, 4 dias, dá uma esfriada, né? Aí você fala assim, puxa vida, Jesus, aquilo lá não era do Senhor. Eu pensei que era, mas não era. Aí você vai, você recua e fica na palavra. Agora tem aquela que é de Deus, aí você vai em frente. Aí você vai, mas conheceu a mulher tem 12 filhos, meu Deus do céu, como é que ele vai casar com uma mulher que tem 12 filhos? Se é de Deus, ele vai casar e vai ser feliz, vai ser pai dos 12, em nome de Jesus. Não se meta nisso. Não se meta nisso aí. Mas ela é divorciada, ele é divorciado, ele é não sei o quê. Meu irmão, se é de Deus, Deus coloca a mão e vai dar certo, em nome de Jesus. Agora, se não é, um dia a pessoa vai olhar, às vezes até a pessoa está tomando um copo com água. Tem nada a ver, né? A pessoa olha a pessoa tomando água e fala, nossa, eu vi uma coisa esquisita nele. Agora tem que tomar cuidado para não ser bobeira também. Mas Deus mostra. Deus, ele mostra. O que é de Deus, ele mostra. Agora, se não é, cuidado, para você não bater de frente, está lutando contra a igreja. Não lute contra a igreja. Alguém está lutando? Seja lá, dá um passo atrás e fala, essa conversa não é para mim, eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Amém, pessoal? E quando sofrer afronta por Jesus, nós vamos nos alegrar ou vamos ficar tristes, pessoal? Nós vamos nos alegrar. Às vezes o pastor fica triste, né? A pessoa saiu porque o pastor ficou falando de oferta, o pastor ficou falando de dízimo, aí o pastor fica triste, ele foi embora, ele que ia ajudar a igreja. Não, ele deu a palavra. Ele ensinou que se a pessoa não é fiel a Deus, o devorador vai entrar na vida dela. Ele ensinou a verdade. E ele falou que quem não planta, não colhe. Ele tem que se alegrar por isso. Ainda que ele ficasse com meia dúzia de pessoas. Ainda que ficasse com meia dúzia. Aquela meia dúzia ia segurar na mão dele. Quem sabe no meio dessa meia dúzia não teria uma prosperidade maior do que milhares de pessoas em nome de Jesus. Porque ele guardou a palavra. Agora, se ele deixar a palavra e ele começar a agradar um e agrada outro, eu não vou falar porque o irmão vai ficar triste, eu não vou falar porque vai chatear a irmã, eu não vou falar da fornicação porque o fulano aí é tico-tico no fubá com a fulana, eles não casaram, então eu não vou falar. Não, tem que dar a palavra. A palavra tem que ser dada. O preço a ser pago eu não sei, mas o preço que for pago, se alegre, porque foi por causa de Jesus. Amém, pessoal? Porque foi por causa de Deus. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma oração com você agora, para a gente poder orar. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar em pé. Seja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, minha irmã. Não fica triste se você perdeu alguma coisa, porque você está servindo a Deus, não, porque Ele vai restituir você. Ele tem a restituição para você, não se importa com nada, não. Alguém que abandonou você, o Espírito Santo vai consolar você. Você não vai ter falta de nada, não. Pode ficar tranquilo. Aquele amigo que deixou de convidar você, aquela amiga, não fica triste não, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Isso, meu irmão, você foi justificado. E se você achava que Deus não ia perdoar você, Ele já te perdoou, porque você se arrependeu. Isso, Ele te ama, meu irmão, Ele te ama, minha irmã. Isso, o sangue dele nos justificou.
Oh, aleluia. Oh, Pai querido. Quando que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Pai, eu estou unindo a minha fé com esse meu irmão hoje e com essa minha irmã. E eu tenho a certeza, Pai, absoluta, que o Senhor está dirigindo, Pai, esta obra. E eu peço ao Senhor que dê direção a esse meu irmão, a essa minha irmã. E o que não é do Senhor vai cair por terra, mas o que é do Senhor vai permanecer, Pai, para a sua glória, para que o Senhor seja glorificado na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Pai. O que não é, não vai prosperar, mas o que é do Senhor está justificando esse meu irmão. Isso, receba cura no seu corpo hoje, meu irmão. Receba cura no seu corpo hoje, minha irmã, em nome de Jesus. Receba a prosperidade, que é um dom do Senhor, a libertação. Isso é o sangue do Senhor que lhe justifica. É o sangue do Senhor que justificou você naquela cruz. Comece a agradecer a Deus, porque você foi justificado naquela cruz. Isso, foi naquela cruz do Calvário a sua vitória, em o nome de Jesus. Creia nesse poder, creia na unção de Deus. Oh, aleluia. Oh, Pai.